Pessoal, boa noite, pessoal. Pessoal, quero ser bem breve em relação à visita do secretário americano aqui no Brasil. Ele veio a mando do Donald Trump, né, o apoio, né, do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, para a ascensão do Xandão, né? Mas só quando ele chegou no Brasil, ele falou para ser acompanhado para falar com o senador Eduardo Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas só que na entrevista do depoimento que eu vi, né, do Flávio Bolsonaro, ele falou a questão de segurança do Rio de Janeiro e até no Brasil, né? Sobre o Ministério da Educação, talvez ia falar com o ministro da Justiça desse desgoverno, mas só que o objetivo mais era focar sobre o pessoal do Bolsonaro, né? Entendeu? Da direita do Bolsonaro. Então a gente está realmente no estado de exceção, né? Estamos nesse processo, né? Então eu quero deixar bem claro que essa visita, ela visava mais era a questão para as sanções do Xandão, né? Estou mudando aqui, que eu estou aqui no hotel, por isso que eu estou fazendo essa. Então, pessoal, a gente sabe que a gente está nessa peleja, né? Até já de muitos anos, né? Desde quando o Bolsonaro subiu no poder, né? Mas nós vamos vencer essa batalha. A gente não pode deixar assim, barato, né? O Brasil não pode se tornar uma ditadura, né? Tem um vídeo de Nicolas Ferreira que ele cita uma coisa interessante que foi no outro país, de uma polícia, né? Uma polícia estrangeira, né? Uma policial, que ela fala a respeito que ela prende um cidadão, né, daquele país, porque não fala do país nada, né? Por isso que eu não estou dizendo. E dá voz de prisão aquele cidadão, né, que cometeu um crime, né? Agora o crime seria o de quê, né? Seria informação do Facebook, né? Interessante, não tem alguma coisa, se a gente voltar no Brasil, tem alguma coisa ligada a esse tema, né, que nós estamos muito perseguidos aqui no Brasil, com certeza, né? Então a gente não quer que chegue a esse ponto, né? Depois ela deu e a vítima falou em relação ao Face, olha lá que ponto aquele país chegou, ditadura, né? E parece que é um país assim que não não dá para classificar a nação, né? Entendeu? Então assim, e não é um país assim pobre, não dá para perceber que é um país pobre. Então assim, eles chegaram a esse ponto. Então a nossa luta é sobre isso, né? Toda gente que faz vídeo, até pessoas que pode até sem vídeo, né, ser abordada assim na rua, e tu fazer um comentário e aquilo se tornar crime. Já pensou isso? Que democracia nós chegamos, que liberdade, né? Que ditadura, né? As pessoas chegou. Então por isso que nós temos que frear isso quanto é tempo, né? Quanto a gente ainda toma com essa oportunidade, porque se eles começar a fazer essas sanções, se eles tentar regularizar a rede social, né, já era pra gente, né? Por isso que eles focam nisso, né? Porque eles sabem que eles fazendo isso, a gente perde a nossa liberdade e eles fazem o que devem, implantar a ditadura de vez, né? Que é o comunismo, né? Entendeu? Então fica esse alerta, né? E eu acho que eu falei em relação que do Eduardo Flávio Bolsonaro falou sobre isso. Era que ele falou com o assessor, né, que é de carreira, americano, né, dos Estados Unidos, né, teve aqui no Brasil, mas a relação seria mais ele falou sobre a questão da segurança, né? Mas para mim, eu acredito que o Flávio Bolsonaro, por estratégia, não citou, não falou que as sanções eram para a morte financeira do Xandão. Você sabe quem é o Xandão, não? Para não falar
falando do pessoal do judiciário, né, do STF. Então a gente que fica por aqui, mas a gente vai, acredito que eles estão fazendo isso assim, vai para mim, para expor estratégia, né, porque aqui no Brasil a pessoa não pode falar nada, senão tu é preso, tu é processado, tu é intimado, por aí vai, né, ditadura, né. Lembra da mulher que pichou a estátua e tá processo de pegar 14 anos de prisão? Isso é ditadura, isso não é democracia não, isso não é. Rasgaram a Constituição brasileira, lamentável, triste isso, né? Mas nós vamos vencer essa guerra, né? Essa guerra é de todos nós brasileiros. Então é isso que a gente está lutando, tá bom, pessoal? Vamos aguardar, né, que essas sanções sejam a eles, e a gente visando a 2026, a eleição, para a gente votar a maioria de deputado federal, senadores, né, deputado estadual e governadores de direita, que sejam bolsonaristas, que apoiem a pauta da direita. Tá bom, pessoal? Vamos pesquisar, vamos estar atentos para a gente. Por isso que eu faço esses vídeos, compartilhe, né? Façam, ajude, Pix, por aí, para poder ajudar o canal. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, que Deus abençoe. Até mais.